Existem histórias que o tempo não apaga. Relatos sussurrados nas noites escuras do sertão, onde o medo se esconde atrás de cada porteira, cada sombra, cada passo na estrada de terra. Eu sou a voz por trás dos sussurros, e neste vídeo, você vai ouvir 4 relatos sobrenaturais vindos do interior do Brasil. Se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum relato novo. Agora, apague as luzes, coloque o fone de ouvido e venha ouvir os sussurros do sertão. Primeiro relato. Tem um pedaço de terra lá no fim da estrada de chão, bem na divisa entre Goiás e Mato Grosso, que o povo aprendeu a temer. É um roçado de milho, abandonado, seco, esquecido por Deus e pelos homens. Só o que sobrou lá é um espantalho. Mas não pense que é um espantalho qualquer, não. Aquele não foi feito para espantar passarinho. Ele foi feito para marcar uma fronteira entre o que é nosso e o que não devia ser tocado. Os moradores da vila mais próxima avisam: depois que o sol se esconde, ninguém pisa naquele milharal. Ninguém. Porque quando a noite cai e o vento bate seco entre as espigas mortas, ele começa a se mexer. O espantalho dança. Não é uma dança bonita, não. É uma coisa feia, lenta, torta, como se os ossos estalassem a cada passo. Tac, clac, clac. Ele vai se arrastando entre os pés de milho, com o corpo pendendo para os lados, a cabeça tombada e os braços de palha abrindo caminho na poeira seca do chão, redesenhando o território. A linha invisível que separa o que é dele do que é nosso. E quem fica do lado errado da linha não volta. Ou volta diferente. Eu sei, porque meu primo Leandro viu. Quer dizer, quase viu. Ele e uns amigos resolveram cortar caminho pelo roçado uma noite dessas. Estavam vindo de bicicleta de uma pescaria e o sol já tinha sumido. Quando passaram pelo portão caído, sentiram o ar mudar. Ficou pesado, parado. O som do mato sumiu. Nem grilo, nem coruja. E aí, no meio do milharal, Leandro parou a bicicleta de repente, porque viu aquele espantalho no meio do campo. Mas ele não estava parado. Ele girava devagar, como se estivesse numa dança ritual, solitário, doente, com os pés riscando o chão, redesenhando, fechando, cercando. Leandro se assustou, claro. Foi dar meia volta, mas um dos amigos, o Zé Pequeno, resolveu zombar. É só o boneco, pô. Não mete medo nem em espiga de milho. Ele riu. Foi até o espantalho. Pisou a linha. Leandro gritou. Mandou voltar. Mas o espantalho parou de dançar. Levantou a cabeça e apontou, o braço torto, pro Zé. Foi a última vez que viram o rapaz. Encontraram a bicicleta dele no dia seguinte, caída, fora do roçado. Mas o corpo nunca apareceu. Mas uma marca nova estava arriscada no chão, como se o espantalho tivesse feito mais uma dança. Hoje, ninguém entra ali depois do pôr do sol, e se você for passar perto, preste atenção no vento. Se ele trouxer o som de palha arranhando o chão, tac, 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 é ele dançando de novo e redesenhando o seu território. Cuidado para não estar do lado errado. Chegamos a um ponto crucial, e se você continua aqui é porque a escuridão também te atrai. Antes de prosseguirmos, junte-se ao nosso círculo, inscreva-se para não se perder nas sombras, deixe seu like como um sinal de coragem e compartilhe para que mais almas curiosas encontrem este caminho. Podemos continuar? Segundo relato.
Eu cresci ouvindo essa história da boca da minha tia Lourdes, sempre à luz do lampião, enquanto os grilos cantavam lá fora e a mata suspirava escura ao redor da casa de madeira. Ela dizia que teve uma época em que o mal veio rastejando pelas casas da vila. Veio devagar, sorrateiro, silencioso como só uma serpente sabe ser. Foi no tempo em que nasceu um monte de criança por lá. Parecia bênção, sabe? Todo mês mais um bebê. Só que logo depois veio o assombro. Os recém-nascidos choravam muito. Mamavam sem parar. Mas por mais leite que tomassem, eles definhavam. Os rostinhos secavam, os olhinhos afundavam. E o pior, nenhuma mãe conseguia entender o motivo. Nenhum médico que subiu o rio até a vila, e os poucos que tentaram desistiram no caminho. Mas minha tia, ela viu. Ela viu com os próprios olhos. Foi numa dessas noites sem lua. Ela contou que acordou no meio da madrugada com uma sede seca na garganta. O tipo de sede que parece que o corpo está murchando por dentro. Ela foi até a cozinha, passou na porta do quarto da vizinha e aí ela viu uma sombra enorme estendida pelo chão de madeira e algo se mexendo no quarto da criança. Ela pensou em chamar, mas ficou paralisada. E então ela viu o que estava ali dentro. Uma cobra, imensa, preta como breu, grossa como um tronco e com olhos que brilhavam como brasas úmidas. Aquela criatura estava enroscada na mãe, com a boca colada no peito dela, sugando, mamando, como se fosse um filho. Mas era ela que estava sendo sugada. E o bebê? O bebê estava no berço, do lado, com os olhinhos abertos, assustado, mas em silêncio, quietinho. E sabe por quê? A ponta do rabo da serpente tinha um chocalho, e ela estava balançando devagarzinho, bem perto da boca do bebê, como se fosse uma chupeta. Um chocalho para acalmar, para enganar. Enquanto sugava a mãe, silenciava o filho. Minha tia não teve coragem de se mover. Diz que ficou ali, congelada, até a criatura terminar. Quando ela escorregou de volta para a mata, sumiu sem deixar rastro. Só um leve farfalhar na palha do chão. Depois daquela noite, as mães começaram a trancar as portas, pendurar rosários, acender velas. Mas os bebês, alguns já estavam fracos demais. Muitos não resistiram. A vila nunca mais foi a mesma. E desde então, dizem que quando um recém-nascido chora muito no meio da noite e ninguém sabe o porquê, é bom ficar de olho. Escute com atenção. Se junto do choro você ouvir um som assim, ó, tchac 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 tchac, corra, ou vai ser tarde demais. Terceiro relato. Quando meus pais herdaram aquela fazenda no interior do Maranhão, a gente achou que estava ganhando um paraíso, uma chance de sair da cidade, ficar perto do mato, respirar puro. Lê do engano. Era uma casa grande, feita de madeira escura, antiga,
com varanda larga, janelas com tramelas de ferro que faziam barulho quando o vento batia, e uma estrutura estranha. Sabe quando você entra num lugar e sente que as paredes estão olhando para você? Pois é, foi isso que senti desde o primeiro passo. A gente chegou lá no começo das férias. Meus pais, minha irmã mais nova e eu. No primeiro dia, tudo parecia normal. A gente andou pela casa, escolheu os quartos, explorou os cômodos. Mas já naquela noite, as coisas começaram a mudar. A porta do meu quarto, que dava para o corredor da cozinha, no dia seguinte, levava para o porão. Achei que tinha me confundido, mas minha irmã também percebeu. O quarto dela, que ficava do lado do banheiro, agora dava para uma despensa. Uma despensa que a gente nem sabia que existia. A arquitetura da casa era um labirinto vivo e parecia se mover. Durante o dia, os corredores eram curtos. As portas levavam para os lugares certos. Mas de noite, as distâncias ficavam longas, impossíveis. Eu me lembro de ter saído do quarto para ir até a cozinha pegar água e andar, e andar, e andar, até perceber que o corredor nunca acabava. As paredes mudavam de lugar. As janelas se deslocavam. Uma porta que eu tinha aberto 10 minutos antes, agora levava para um cômodo que eu nunca tinha visto. Começamos a nos perder dentro da própria casa. A cozinha, que era ao lado da sala, começou a desaparecer. A sala foi ficando menor. O porão começou a crescer. Era como se a casa tivesse nos apagando, mudando seus caminhos para nos confundir e nos consumir. Mãe? Pai? Onde vocês estão? Minha irmã sumiu primeiro. Ela entrou num quarto e nunca mais saiu. A porta bateu atrás dela e quando a gente abriu, o cômodo estava vazio. A gente gritou, procurou em todos os cantos, mas a casa parecia rir da gente, criar novas portas e apagar as antigas. Meus pais começaram a discutir. A tensão estava insuportável. Meu pai dizia que era só imaginação, mas eu vi a casa mudar com meus próprios olhos. Eu vi uma porta desaparecer diante de mim. Eu vi um espelho refletir um quarto que não existia atrás de mim. E eu comecei a entender. A casa tinha memória, mas não era uma memória boa. Era uma memória cheia de poeira, de gritos abafados, de passos esquecidos. E ela nos confundia, nos testava. Ela não queria apenas nos prender. Ela queria nos fazer parte dela. No último dia, quando a luz acabou e o lampião apagou, meus pais tentaram me levar para fora, mas a porta da frente dava para dentro da casa de novo. Corríamos em círculos, escadas que subiam e acabavam em parede, corredores que voltavam para o mesmo ponto e vozes. Vem por aqui! Você já é um de nós! Fique conosco! Vozes nas paredes, nos espelhos, nos armários. Eu fui o único que consegui sair. Não sei como. Talvez a casa tenha se distraído. Talvez tenha deixado para me buscar depois. Meus pais, a minha irmã, nunca mais foram vistos. A casa tá lá. Ninguém mais vai. Ela tá quieta, esperando. Mas às vezes, à noite, quando eu fecho os olhos, ainda escuto passos no corredor e um sussurro perto do meu ouvido. Você devia ter ficado. Quarto relato.
Eu cortei muita árvore nessa vida, muita mesmo, mas nunca pensei que um dia ia me arrepender de fazer uma seringueira chorar. Meu nome é Aristides. Fui seringueiro por 30 anos no meio do Acre. Nascido e criado no meio do mato. Aprendi cedo a sangrar a árvore e vender o látex para quem pagasse mais. Sem dó, sem reza, sem respeito. Mas teve um tempo em que a borracha estava ficando escassa. A produção da mata baixou e eu fiquei desesperado. Foi aí que apareceu ele, um velho indígena de fala mansa e olhos que pareciam saber de coisas que ninguém devia saber. Ele se aproximou de mim na beira do igarapé e me disse, quase num sussurro: "Você quer que a mãe da seringueira chore mais?" Eu ri. Diz que sim, claro. Ele me ensinou uma reza antiga, um canto murmurado em tupi, para entoar antes de cortar o tronco, e me avisou: "Mas se ela chorar demais, é porque você feriu mais do que devia." Na primeira manhã depois da reza, minha produção triplicou. O látex escorria grosso, abundante, como se as árvores estivessem me agradecendo. Mas à noite vieram os lamentos. Começou com um choro distante, lá longe, entre os galhos. Parecia uma mulher soluçando, mas não tinha ninguém ali, só eu, e as árvores sangrando no escuro. No segundo dia, eu vi o rosto dela, o rosto da santa. Tinha olhos fechados, boca entreaberta e lágrimas escorrendo do tronco da seringueira. Aquilo não era nó de madeira, era rosto de mulher, chorando. E tinha mais. Cada vez que eu cortava uma nova árvore, ela aparecia de novo, em cada tronco, com o mesmo semblante, de dor. Comecei a dormir mal, tive pesadelos, ouvi vozes entre as folhas, alguém sussurrando meu nome: Aristides. Tentei parar, mas o dinheiro era muito, o látex rendia como nunca, e eu continuei. Até que um dia percebi que o látex estava diferente. Não secava como antes, não parecia mais borracha, parecia sal. Era branco, duro, granulado, como se a árvore tivesse chorando lágrimas de verdade. Eu passei o dedo, provei, e era salgado. Salgado como lágrima humana. Aquelas árvores não estavam me dando seiva, estavam me dando a dor de um espírito antigo. Um espírito que eu mesmo acordei, com ganância, com ignorância, com desrespeito. Nunca mais entrei naquela mata. O velho indígena sumiu. Mas às vezes, quando o vento passa pelas seringueiras e eu fecho os olhos, você ainda quer que ela chore? Eu escuto a pergunta de novo e sei que a mãe da seringueira ainda lembra de mim. Aqui no canal, todo domingo você mergulha em novos relatos sobrenaturais, lendas assustadoras e mistérios do interior do Brasil.
Se você tem um relato sobrenatural, envie pra gente. Sua história pode ser contada aqui, nos Sussurros do Sertão. Inscreva-se, curta e ative o sininho. E lembre-se, no sertão, até o vento pode carregar uma voz. E se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like. Isso mostra pra gente que você quer mais histórias sombrias e ajuda o canal a continuar crescendo. Nos vemos no próximo relato. Ou será que você já está sendo observado?